Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura dessa segunda-feira para a gente repercutir o que aconteceu no fim de semana esportivo, claro, falando bastante da rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Botafogo mais líder do que nunca, o Vasco despencando, o Corinthians despencando, a saída do Luiz Castro, será que fez falta para esse time do Botafogo, que venceu o Vasco, venceu o Clássico no fim de semana? Bom, deixa eu mostrar a minha galera. Antes de mostrar, a galera já mostrou, já vou fazer um convite reforçado com mais 4 pessoas. Se inscreva aqui no Franguinho, é muito importante pra gente. Faça essa força conosco, tá? Curte esse vídeo, compartilhe esse link com mais pessoas, né? Você vai acionar o sininho ali para receber as notificações de vídeos novos chegando, para você não perder nada e poder participar com a gente. Comenta aqui embaixo. Se alguém falou alguma besteira, fala de todo mundo. Menos de mim, eu só quero só elogio. Brincadeira, pode falar também. Ó, mostra, pessoal, aí. Seu Lito está hoje comandando a nave. Seu Hélio ali, elegante como sempre. Hamilton, toda vez eu falo Hamilton. Ailton Amalfi, esperando um presente que vai vir de Paraty. A gente vai ter que contar essa história aqui. De Paraty, um presente engarrafado. E o seu Quartarolo com a internet voando, mostrando sua beleza, elegância e todo o seu brilho estrelar. Quem vai começar? Lito, vamos começar contigo. Você tá feliz de novo? Mais uma segunda-feira que você tá feliz de novo. Vai ser assim, vai ficar mal acostumado, hein, Lito? Bom dia. Eu já estou até mal acostumado, né? Líder do campeonato há 13 partidas, líder isolado desde a terceira, mas, por um lado, muito, muito satisfeito com o que eu estou vendo em campo e meio entristecido com o que eu vi nas arquibancadas, a mistura, né? O não entendimento da posição do Luiz Castro. O Luiz Castro, eu acho que ele merece todo o respeito e todo o merecimento, todo apoio, todo agradecimento da torcida do Botafogo pelo que ele fez e que vai durar um tempo. O Botafogo que se viu ontem ganhando o Vasco foi exatamente o Botafogo que se viu com o Luiz Castro. Ainda chegou o Cláudio Caçapa, ótimo, deixou a impressão de uma pessoa muito, muito legal. Agora, o jogo que se viu foi o jogo do Luiz Castro. Agora, ele ser vaiado porque ele vai embora, gente, ele é um profissional. Ele não é movido, como nós, pelo amor a um clube. Aquilo, para ele, foi uma oferta profissional, uma oferta irrecusável. Ser chamado de mercenário por isso é de uma ingratidão, desculpem, é de uma ignorância, sabe, inaceitável. De qualquer maneira, o Botafogo continua super bem. Vamos ver até quando vai ser o Botafogo do Luiz Castro. Tem, sim, um efeito residual. Vamos ver até quando isso perdura. E o problema vai ser no próximo domingo. Vamos enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. O Grêmio, que vem numa escalada com muita qualidade, é hoje o segundo colocado. É um jogo bastante importante para o Botafogo. Será que o Luiz Castro ainda vai estar presente? Essa é a pergunta que eu deixo aí para vocês. Mas aí eu proponho outro assunto aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem lá no Rio de Janeiro o Botafogo num momento primoroso, a gente tem o Vasco num momento extremamente preocupante. Vasco, que veio da segunda divisão, insinuou um brilhareco no Campeonato Carioca e está indo ladeira abaixo. Um frequentador assíduo da zona de rebaixamento. Qual é a solução para aquele time? Nossa, os caras vão abrir o cofre, né, Elinho, para essa janela que está começando agora. Só dar um pitaco sobre o Luiz Castro e passando para você, Elinho, para você falar até sobre os dois assuntos, que me parece meio assim, aquele namoro que acaba com um gostando e o outro vai embora, é o Luiz Castro. É isso, aconteceu isso. Aí esse ego ferido da torcida, né, de xingar, e no Twitter xingar bastante e tal, isso vai passar com o tempo. Daqui a pouco, né, o torcedor vai reconhecer, pô, não tinha que fazer, mas o cara tá distante, tá longe. Isso aí não vai chegar mais nele, né? E Ale, é aquela história, né? A torcida do Botafogo brava e o Luiz Castro dizendo: não se preocupem, porque o problema não são vocês, sou eu, o problema sou eu. Eu estou indo embora, mas está tudo bem com vocês. Claro, é o que o Lito falou, é uma janela profissional que surgiu para ele e tem mais a que pegar mesmo, quer dizer, enfim. Agora, falando dos times que estão lá atrás, o Vasco, o Santos e o Corinthians estão na rabeira, né? Desses 3 times que eu citei, acho que o pior é o Vasco, né? Que a gente não consegue ver
um mínimo de reação, um lampejo, uma faísca. O Santos também não. Ontem o jogo contra o Cuiabá foi um negócio assim assustador, né? Porque o Santos não tem jogada, quer dizer, não... tudo bem, o cara acabou de chegar, o Paulo Turra, mas mesmo assim, você vê aquela coisa inicial de quando chega um técnico, né? Que é vamos fechar atrás, né? Para não tomar gol, pelo menos para não tomar gol. Mas nem isso o Santos tinha ontem, e erros bizonhos. O Corinthians me preocupou o seguinte, aquela jogada lá de trás, a bola sai, buf, é um chutão. Ontem o Roger Guedes ficou, acho que 2 ou 3 vezes impedido, pelo menos no segundo tempo, e o Corinthians parecia que não tinha jogada. Eu sei lá o que vai acontecer com esses times. Dizem que time grande não cai, o Corinthians já caiu. O Santos está perigando cair, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. Agora, só uma coisa: o Grêmio vai receber o Botafogo, mas vai ser parecido com o Botafogo enfrentando o Palmeiras aqui, né? Um time de cima da tabela. Só que eu acho que o Grêmio está na linha ascendente, o Palmeiras está meio oscilando. O Palmeiras que empatou no fim de semana. E aí, Amalfi, você acha que esses times aí que o Elinho citou, os 3 aí, Botafogo não, Vasco, Corinthians e Santos, vão gastar o que não tem nessa janela? É bom lembrar que o Vasco quase não subiu, né? Então o time é ruim mesmo. O time é ruim, não chegou ninguém. E essa dança de técnicos, entra um técnico, sai outro, aquela passionalidade toda lá dos portugueses lá no Vasco, a diretoria passional, e o Santos está muito ruim também, não tem time, não tem, os raios já não estão caindo tantas vezes. E quanto ao meu Corinthians, até falam que quem sou eu para pegar no pé do Luxemburgo, né? Ontem ele veio com um novo discurso, né? Cada entrevista é um novo discurso, e parece que ele está na frente de umas câmeras de cinema, que agora ele está dizendo que o time não tem intensidade para fazer marcação alta, foi o que ele falou, quer dizer, está chamando o time de velho. Eu queria saber como isso bate nos jogadores. O Quartarolo está lá de perto, mais perto lá né, dessas salas de imprensa do que todos nós. Eu queria saber como é que bate quando um técnico fala, o meu time não tem... Primeiro ele fala que não tem elenco para disputar 3 competições. O Grêmio tem, o Flamengo tem, o Palmeiras tem, o América tem, ele não tem, só ele que não tem. E agora ele fala que o time não é capaz de marcar com intensidade, porque está chamando o time de velho. Hein, Quartarolo, como é que você, que já teve em muitas salas de imprensa, mais do que nós, só de sala de imprensa você deve ter se contar as horas, uns 5, 6 anos, não? O que você acha, Quartarolo? Mais, hein? Um abraço, gente, um abraço, Ale. Mais é bom, né? Eu também, o Luxemburgo tem umas descobertas, né, gente, que ele não sabia que o time é velho. O time está envelhecido, pô. O Corinthians virou uma casa de repouso, né? Passa um jogador que foi campeão lá, entra, joga. Tô com medo que o Emerson, se sair do SBT, volte a jogar lá. Porque é assim. Quer dizer, o clube tem que ter respeito pelo ex-jogador, por aquele que conquistou, mas de uma outra maneira, né? E isso o Corinthians não tem. E não virar uma casa de caridade, de reabilitação. O Corinthians fez muito isso. E é problemático. E o problema maior é que o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente, era o diretor de futebol, ou seja, ele é responsável por essas contratações também. O Corinthians tem contratado muito mal. Corinthians, São Paulo e Santos estão na mão de empresários. Esse que é o grave problema. Os caras botam lá quem eles querem, ganhando rios de dinheiro. O mais jovem que voltou parece velho, que é o Maicon, né? O Maicon saiu daqui jogando uma beleza de futebol. Foi para a Ucrânia, parece que realmente é refém da guerra ainda, né? É retirante da guerra, porque ele voltou com a cabeça baixa e jogando e ganhando triplo. Ganhava 100, voltou ganhando 400 e jogando uma bola de 1, né? Acontece, mas o Corinthians tem acontecido demais. Sobre os outros times, eu acho que o Luxemburgo, o negócio do media training, fiz media training, vocês têm que entender. Ontem ele falou assim, tem muito jogo pela frente. O Flamengo, quando foi campeão, não foi bem no primeiro turno e foi muito bem no segundo e foi campeão. Pois é, mas ele comparou um time grande em campo hoje, como o Flamengo, naquela época, com um time ruim que é o Corinthians hoje. Era só ele voltar para quando o Corinthians caiu. Tá igual, né? Não precisa sair de lá para dar exemplo. Tá igual. E outra, coletivamente a responsabilidade é minha, então resolve.
Não é? Então a Então, responsabilidade é dele, né, seu quarto? Porque o é time não tem dele. mostrado nada coletivamente, nada. Nada, nada. E ele reconheceu isso. Então, o Corinthians tem problemas, está numa. Corinthians que pode ir para a zona de rebaixamento se o Goiás ganhar hoje do Curitiba, que será muito provável, né? E termina a rodada na zona do rebaixamento. Sobre os outros times, eu acho que o Vasco está condenado. O Vasco entrou naquela cantilena de que se tiver uma SAF se salva, não salva, não tem competência, não tem transparência, está muito complicado. O Santos está fazendo vestibular para cair há 2 anos, nada acontece de um dia para outro, o Santos vem fazendo isso. Ontem o jogo foi terrível, o Santos tem um time muito ruim, né? E é um dos piores que eu já vi na minha vida. E olha que a minha vida é um pouco longa. O Botafogo tem que aplaudir, né? O Botafogo, eu venho dizendo faz um tempo, né? O Lito acho que já ouviu. O Botafogo lembra, não dentro do campo, gente. Dentro do campo é até melhor ofensivamente. Mas lembra o time do Corinthians do Carille, que todo mundo falava assim: não, daqui a pouco perde a primeira posição, não vai chegar. E as rodadas continuando. E ele ganhando ponto, ele ganhando fora, ganhando dentro. Não, o Corinthians não aguenta. Quando você vê, bate lá campeão. O Botafogo está com estigma de campeão, está sempre na frente, está levando, confiante, ganha jogos. Aumentando, né? Está aumentando. O Grêmio que está chegando, que para mim é até uma surpresa, o Grêmio nessa colocação no campeonato, mas é um time que está evoluindo. Se o Soares sair agora, não sei como é que vai se virar. E só uma pitadinha sobre o Luiz Castro. Eu acho que ele tem direito de aceitar qualquer proposta, mas a gente é refém do que a gente fala e do que a gente faz, né? O problema dele foi o discurso, né? Que ele falou: no Brasil, muita rotatividade de treinador. Aqui, e quando o Botafogo estava muito mal e queriam a cabeça dele, o Botafogo segurou o Luiz Castro, contrariando até essa tradição do futebol brasileiro. Talvez aí ele tenha se perdido nas declarações, porque ele tem toda a razão. Eu tenho cabeça de pobre, né? Eu acho que se tivesse ganhando o Botafogo que ele ganha, não iria, porque 100 milhões para quem já tem 15, não sei se vai fazer tanta diferença, mas a cabeça dele é outra. E ele tem direito de ir, a proposta é maravilhosa, foi convidado não pelos árabes, pelo Cristiano Ronaldo, só, né? Então, tudo bem, o torcedor do Botafogo está triste, está aí doído, mas tem que entender. Mas ele estão se apegando a esse discurso dele, que daí ele fez errado, na minha opinião, porque ele falou uma coisa 2 semanas antes e depois aproveitou o esquema e saiu. Até aí está tudo certo, né? E tem mais coisa na rodada, né? O João Martins dizendo lá em Curitiba que aqui não se deixa ganhar seguidamente, porque tem o esquema. Justamente o Palmeiras que ganha tudo ultimamente, né? Acho que ele esqueceu de olhar o que está acontecendo com o Palmeiras. Lá em Belo Horizonte, o Luiz Felipe Scolari expulso, o Hulk ele brigando conhece, até depois do jogo. É um inferno, hein? O Hulk foi expulso também depois do jogo, tomou depois do jogo. Foi o segundo cartão amarelo. Eu só queria dar um pitaquinho para, né, quem quiser falar sobre essa questão do Corinthians aí, que o Amal falou de estar envelhecido, que o Luxemburgo falou que o time não tem... como é que foi? Para fazer pressão alta? O que não tem? Pressão alta, não tem intensidade. Condições para marcar com intensidade. Mas assim, esse time que saiu jogando contra o Bragantino no fim de semana, de mais idoso, de mais idade, era o Cássio, o Fagner e o Gil. Porque jogou o Murilo, o Matheus Bidu, um moleque de 17 anos como volante. O Michael, que, como disse o Quartarolo, ele esqueceu de jogar bola, ele não acertou um lance. E engraçado é que todos os lances ele tava tentando com a perna direita, que não é boa, para ver como o cara tá alucinado. O Matheus Bidu também não acertou nenhum lance. Aí jogou o Juan Oliveira, moleque, jogou o Biro, moleque, o Yuri Alberto, que é moleque também, tem 22 anos, e o Roger Guedes, que tá no meio termo ali, mas também é jovem. Então, para mim, é uma questão de coletividade. E o que me passa dos 3 clubes que a gente tá falando aí é que teve a parada e os times não mostram evolução, né? Não mostram evolução. E o Santos, né? O Bragantino mostrou, hein, Ale? Não, mas o Bragantino já estava bem, né? Já estava bem. O Bragantino estava oscilando, né? Agora embalou. Mas assim, ele, desde o jogo contra o Grêmio, mesmo perdendo, é um time que vem jogando muito bem, né? Aquele que assim, vem competindo, né? O Bragantino é um time que compete muito, que tem muita força física. E isso chama muita atenção. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, era um time que perdia a bola e recuperava rápido. E isso mostra uma intensidade física, né? E para mim, os caras tiraram o pé, assim, tipo, pro jogo de ser de manhã e tal. E a questão do Soteldo, né? Tipo, para mim, me passa assim, uma falta de profissionalismo de alguns jogadores em alguns clubes.
Né? E ele até falou ontem assim: daqui a pouco eu começo a falar. Pô, daqui a pouco vai começar a falar? Vai esperar o quê? Pô, o cara não que ele é quis. criança ainda, é pequeno. Vai esperar crescer para poder falar alguma coisa, né? Poxa, o cara vai fazer aniversário, eu não quero treinar, eu não quero viajar, eu quero curtir meu aniversário. Imagina o seu Lito, o senhor tem um funcionário aí, alguém que trabalha contigo? Não, assim, hoje eu não vou. Ontem, Fórmula 1, o Lito pediu folga. Não, um piloto, né? O piloto da Ferrari fala assim: não, hoje eu não vou correr porque é meu aniversário, eu não tô afim. E ele é reincidente, ele já tinha feito isso no México. Né? Já Agora, tinha? Já. Agora, o problema dele é que o contrato dele ainda não está assinado. Ele está apalavrado, mas não está assinado. Ele vai ser mandado embora sem direito a nada hoje. Acredita-se que seja, né? Também a gente nunca sabe o que pode sair dessas decisões aí, como já se falou, aí o time está na mão de empresários, né? Então vamos ver o que os empresários decidem. O que eu acho engraçado, né? O Santos está na mão dos empresários, o Corinthians está na mão de quem? A única figura que aparece lá para falar, para tomar decisão, queiramos ou não, é o Luxemburgo. O que está acontecendo com esses times, gente? De onde é que vem isso? Por que empresário manda do jeito que manda? Como é que vai ser o dinheiro para os clubes? É o que vai acontecer agora. Tipo, vou dar o exemplo do Corinthians, o Santos e o Vasco. O desespero vai tomar conta agora. Eles ficam falando assim: tem muito jogo. Não, tem muito jogo não. Né? Os times mais perderam do que ganharam, esses times no campeonato. Precisam fazer o dobro de pontos para o segundo turno para poder se recuperar. Eles vão gastar o que não tem para reforçar a equipe. Eles vão abrir o cofre que não tem dinheiro. Aí eles vão fazer o quê? Fazer parceria com empresários. Aí acontece, tipo, o exemplo do Corinthians, que está vendendo os caras quase que gratuitamente para o Zenit da Rússia, porque o mesmo empresário que está fazendo a negociação dos dois times. E o cara... O dirigente e treinador só gosta de estatística quando é a favor dele. Quando é contra, eles não gostam. Por exemplo, o aproveitamento do Corinthians, quanto é que é? 30%? Isso é aproveitamento de rebaixado. Agora, eles gostam de falar assim: tivemos 60% de posse de bola. Mas quando é contra eles, eles não falam, eles omitem. Então, o aproveitamento do Santos, do Vasco e do Corinthians é aproveitamento de rebaixado. O Luxemburgo... Mas a coisa vou muito mal mesmo. Vocês veem ontem, por exemplo, ontem teve 2 jogadores que se machucaram. O Rafael, lateral direito do Botafogo, que veio da Europa, custou para se adaptar ao futebol brasileiro. Agora que ele começou a jogar bem, estava jogando muito bem. Ontem ele machucou feio o joelho esquerdo. Ele pulou, caiu. Quando caiu, o joelho dele estava machucado feio. Não se parece que a temporada dele acabou. Pelo que dizem, parece que o negócio... Parece não, a lesão é grave. E no Flamengo, o Gabigol, no jogo no Maracanã, ele se machucou no primeiro tempo. Bom, aí foi para o vestiário. No vestiário teve um bate-boca com o Marcos Braz, o gerente de futebol do Flamengo, disse que foi fazer inveja à feira. Uma gritaria, só que eles não estavam oferecendo produtos. Olha aqui o alface, não, eles estavam se ofendendo. Gente, quem manda no futebol brasileiro? Quem manda nos times brasileiros? Como é que o jogador e um dirigente saem assim trocando desaforo no intervalo a ponto de toda a imprensa ouvir? Foi dentro do vestiário, todo mundo viu. Acabou, menos de 2 minutos depois de ter começado, já estava em tudo que era rede social. O que está acontecendo, gente? E depois o Gabigol vai dar entrevista, vocês lembram dessa entrevista que ele deu para o Eric Faria, dizendo assim: vocês inventam coisas, né? Lá no Flamengo não tem nada disso, todo mundo rema igual. Tá aí a prova, né? Ele contestou todo um trabalho de imprensa que não foi só um jornalista que falou que tinha desavenças dentro do grupo. Evidentemente que tem, né? Evidente que tem. Mas, o Ale, e essa relação, esse tipo de relação não é de agora, né? Porque vem num crescendo, quer dizer, você vai tratando o jogador, vai mimando, porque fez gol decisivo, no caso do Gabigol. Você vai indo, vai chegando nisso. Aí o cara ganha 1.500.000 reais por mês, o Gabigol, né? É por aí que ele ganha. Você quer que o cara vai mandar, bom, eu mando nesse time, eu mando aqui. Aí ao ponto de... Hã? Ele vai achar que ele é o maior que todos, né? Isso, até maior do que o clube. Aí começa a bater boca com todo mundo. Daqui a pouco ele pega o presidente do clube e também bate boca. E a outra coisa, em relação aos empresários que o Lito citou, eu acho que também é a mesma coisa. É uma prática que começou há algumas décadas e vem crescendo, né?
E aí hoje os caras mandam. O Luigi pode falar mais disso, Quartarolo, porque é uma prática, Luiz, que a gente via lá atrás, mas muito timidamente. De repente, cara, começaram a aparecer os Wagner Ribeiro, os Carlos Leites, os não sei quem. E aí esses caras hoje é quem mandam no futebol, concorda ou não? Não, e pior, né? Porque agora eles oficializaram o crime, né? Porque a FIFA reconhece o agente. Institucionalizaram, é verdade. Isso. E a CBF também. Então, antes, o lobista, né, era um cara meio colocado de lado. Ele trabalhava na penumbra. Hoje ele trabalha abertamente, o que seria até um negócio mais plausível. E nas últimas transferências, aí a FIFA faz questão de citar, inclusive em seu site, os empresários ficaram com uma parcela imensa das transferências. O Corinthians agora está vendendo aí a toque de caixa jogador para pagar empresário. O cara foi à CBF reclamar 1.400.000 numa dívida que é, aliás, 4 milhões. 4 a primeira parcela, são 7 milhões. A dívida era só de 800. Demorou tanto para pagar que já chegou, eu não sei também qual é essa correção monetária deles, mas chegou a 7 milhões. Tem o André Cury, o Atlético Mineiro, segundo o seu último balanço, devia 40 milhões ao André Cury. O cara não joga bola, o cara não cabeceia uma bola, o cara não faz um treino e ganha 40 milhões só de transferência de jogador, não é? Aí vem um técnico novo no clube, ele indica um jogador. Como chegou Bustos, o Santos, que é uma coisa que eu conheci mais de perto, ele indicou aquele Angulo e aquele Juan Julio, né? O cara veio ganhando, cada um veio ganhando 450 mil por mês. Não vale 50. Aí a pergunta que fica no ar, será que o cara recebe 450? Chegou um jogador no Corinthians chamado Christian, ganhando 650 mil quando voltou. Aí nas conversas ele falava, não, mas eu não recebo tudo isso. Alguém recebe junto. Ou é dirigente, ou é gente da comissão técnica. Eu não estou dizendo que todos são desonestos, mas é preciso abrir essa caixa preta do futebol. Esse que é o grave problema. Né? Não tem que... Você vai contratar... O Palmeiras contratou pela segunda ou terceira vez o Luiz Felipe Scolari. No dia seguinte, veio um empresário cobrando a porcentagem da contratação do Filipão. Eu me lembro que, na época, o presidente do clube disse o seguinte, amigo, eu peguei meu telefone, tirei do gancho, que ainda tinha gancho, né? E liguei para o Felipão, não precisei de você para fazer intermediação nenhuma. Mas isso hoje é coisa normal no futebol e a justiça reconhece essa droga, entendeu? Então, é um negócio, sabe, um conluio total, uma conivência total. Isso que o Ale falou é verdade. Os clubes ficam pendurados, porque é mais fácil pegar o dinheiro do agiota e depois até nem declarar para imposto de renda e também fazer um negócio com ele. O Santos, até hoje, todo jogador que vai vender tem que perguntar se para o Barcelona se quer. Por causa da venda do Neymar, que tinha 7 jogadores envolvidos, e um deles o Gabigol. E o Barcelona foi à FIFA e já ganhou, né? Porque quando foi vendido para o time italiano, para a Inter, não consultaram o Barcelona. Ou seja, o Barcelona ficou dono, agora estão vendendo o Ângelo, e tiveram que perguntar, senhor Barcelona, o senhor tem interesse? Vai valer sua prioridade para o Ângelo ou não? Quer dizer, é um negócio assim que não dá para entender. Isso não é a lei. A lei é desonesta, isso é desonestidade, na minha opinião. É o que a gente ouve muito aqui em Brasília, né? Quando acontece alguma coisa, não, mas é a lei. O cara está recebendo 1 bi por mês de penduricalho, não sei o que lá. Não, mas é a lei. Mas a lei é desonesta. A lei é desonesta, foi feita para beneficiar um setor ou alguém, só isso. Isso é roubo. É exatamente isso. Ainda bem que tem aí Palmeiras, ainda bem que tem aí Bragantino, ainda bem que tem aí Fortaleza, tem times aí que estão mostrando que há outros caminhos. Esses vícios são presos, não fazem parte desse futebol específico, desses dirigentes específicos. Tá? Aí depois a gente vê a tentativa de se criar uma liga aqui, aí a gente vê dirigentes que não vão estar lá daqui a 5 anos, jogando o destino dos clubes, dos times que eles presidem, de acordo com o seu próprio ego. Isso é inaceitável. Esses caras é que têm que ser banidos. A situação está realmente crítica com times muito importantes para o futebol brasileiro. Sobre as ligas, né? São 2 ligas, né? Uma chama Libra, a outra chama Liga Forte. Acho que a gente merece até dar uma estudada melhor para a gente fazer um programa direitinho sobre isso, para a gente poder falar e
explicar e entender melhor. Mas, assim, as pessoas hoje, que são dirigentes dos clubes, estão vendendo os direitos dos clubes de transições por 50 anos. Por 50 anos. Porque eles vão receber agora e vão sair da direção do clube. Eles vão ficar 1, 2, 3, no máximo 4 anos na direção do clube, comandando o clube, vão sair e vão deixar isso aí. Tipo, quem chegar depois não vai ter renda disso aí, né? Aí que eu falo assim, a questão do desespero. Desde a lei, da criação da Lei Pelé, os clubes vêm perdendo esse comando sobre os jogadores, né? E isso passou para a mão dos empresários. Aí vem na questão do desespero, né? Porque assim, eu tô desesperado, né? Desesperado entre aspas, né? O clube está passando por um mau momento no campo esportivamente. Aí eu preciso contratar. Aí vem o empresário e fala assim: ó, eu coloco esse jogador aqui, você contrata esse, mas eu trago mais 3 ruins aqui para fazer um volume e eu poder gerar uma vitrine nesses caras. Aí o clube traz. Já não tinha dinheiro para pagar um, traz 3 mais baratos. Vai criando a dívida. Aí esse cara vai criando formas de colocar jogador lá dentro. Os clubes chamam esses empresários de empresário parceiro. Ah, não. São parasitas. Mas são parasitas, mas são parceiros dentro do clube. Os clubes acham isso. Ah, fulano de tal, o Zezinho da Couve aqui, ele tem 20 jogadores, 10 de elite, 10 que não são, mas é parceiro do clube, porque ele vem aqui, empresta dinheiro pra gente e cobra parceladamente. É isso que é o empresário parceiro, que o clube acha. Quem faz a negociação fica no clube a vida inteira. Quem fica no clube a vida inteira é só o torcedor, que vai lá cobrar, xingar e sofrer pelo clube. É impressionante como se fala em a facilidade, né, Quartarolo? Quartarolo está falando a facilidade que se fala em milhões, né? Em milhões, né? Então, o Júnior Moraes, o que ele fez? Vamos voltar no Corinthians. Quantos milhões ele está pedindo para o Corinthians? 7, 8 milhões? O que ele e jogou vai ganhar. E vai ganhar, né? O Ale estava falando, o Ale acho que já até jogou em Chapecó. A Chapecoense, quando era bem administrada quando a Chapecoense achou que era time grande, está na 3ª divisão. Começou a gastar. Quando a Chapecoense, que tinha uma administração parecida com a que tem o Bragantino, estava na 1ª divisão. Aí começou a contratar, se endividou, está na 3ª divisão. Achou que era maior do que era e caiu para a 3ª divisão. Então, os clubes têm esse tipo de coisa, que começam a achar que são maiores do que são, que vão ter rendas maiores do que vão ter, e acabam nessa draga aí toda, que está Vasco, que tá o Corinthians, que está o Santos, é isso. Bom, gente, para a gente terminar o programa numa nota positiva, já que o quadro do futebol realmente não está muito animador, qual foi o bom momento dessa última rodada? Qual foi o melhor destaque? O que vocês viram de bom nessa última rodada? Eu vou falar que eu vi a reação do Atlético Paranaense em casa, gol do Vitor Roque, né? Tá jogando vamos falar de gol. Absurdo esse moleque, hein? Joga demais, né? O próprio Hendrick, né, que perdeu o pênalti, mas depois fez o gol, é uma revelação, né? Dentro do campo, os jogos não têm sido ruins, não, ao contrário, tem tido bons jogos. O time do Botafogo é um time encantador hoje, né? Até uma homenagem ao nosso Lito, grande líder do campeonato. E a gente tem que torcer, né, Lito, para todos esses times que você falou que estão melhores orientados. E o time que está numa SAF ou numa boa administração não quer dizer que não vai cometer erros, né? É aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, em 60 e poucos anos de vida, é impossível nunca ter dado uma informação errada, nunca ter pisado no pé de um companheiro numa coletiva, nunca ter feito um negócio errado, comprei o carro errado, confiei no amigo errado. Isso faz parte da vida. O problema é fazer isso toda semana, né? E esses clubes continuam se repetindo. Então a gente tem que torcer para um Bragantino, para um Palmeiras, até o próprio Flamengo, que hoje está estável em termos de dívida, né? Para esses times continuarem ganhando, porque pelo menos é um exemplo bom. Porque quando ganha um time todo torto, aí os caras falam, tá vendo? Assim funciona, de qualquer jeito. Então a gente tem que torcer para dar certo aquilo que faz certo. Falando em erro de informação, a Chapecoense está na 2ª divisão, Série B. Bom, agora melhorou. Luiz, e só uma coisa, nessa rodada do Campeonato Brasileiro também, eu acho que o Fortaleza ele continua sendo um time que a gente sempre olha com um certo cuidado, né? Quer dizer, tem uma coisa boa ali no Fortaleza, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Vojvoda. Também com a administração, viu, Ale? Com o Elinho. Isso que eu ia falar, exatamente. Quando a passagem do Rogério Ceni, você lembra que, apesar do jeitão do Rogério,
tem uma certa arrogância, não sei o quê, mas ele foi o grande responsável, ou um dos, pela construção do CT, por toda aquela reformulação na estrutura do CT lá no Fortaleza. Então, aquilo ajudou muito, né? Porque o jogador que vai para lá hoje, ele sabe que ele está bem assessorado, ele tem uma estrutura boa, então ele tem tranquilidade para jogar bola, né? Isso faz uma baita de uma diferença. Agora, o outro time que eu acho que a gente precisa olhar com um certo, assim, vamos dizer, carinho, é o São Paulo. O Dorival chegou lá, ele arrumou a casa, e o São Paulo, apesar de ter ganho do Fluminense no último minuto, tudo bem, podia ser, o jogo parecia que ia ser empate, né? O São Paulo ganhou os 3 pontos, mas não importa. Eu acho que o Dorival arrumou a casa, ele consegue fazer isso. O problema do Dorival, na minha visão, é que ele não consegue ir muito longe. Agora, ele está me contradizendo. Está indo, o São Paulo está indo. Não sei o que vocês acham. Está indo muito bem, mas está indo muito bem também o nosso programa, que está chegando ao fim. Está chegando ao fim, eu vou rolar a bola aqui para o Alê. Vou rolar a bola aqui para o Alê, para as despedidas de praxe. Alê, é contigo. Obrigado, Litas. Bom, agradeço toda a participação de todos vocês que chegaram até o final desse vídeo aqui, né, nos nossos canais aí, né, de divulgação. Pedir para você, mais uma vez, se inscrever no canal. A gente está chegando num número muito importante de número de mil inscritos. É importantíssimo esse número por causa da monetização, enfim. Então a gente pede essa ajuda para você. Também, se você copiar esse link e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, a gente vai crescer muito mais rápido, fica aí. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou do programa, o que você achou dos nossos comentários, quer acrescentar alguma coisa? Manda aqui embaixo, tá certo? E a gente volta, né, ainda essa semana com outro vídeo, na semana que vem com outro, então você tem que acionar o sininho para receber todos, senão você vai ficar com fome, porque esse franguinho é saboroso e dá para todo mundo. Um abraço para vocês, tchau, até a próxima.